Fala galera que segue aí o Confia no Doc. Hoje a gente vai trazer um assunto para vocês. Vamos falar sobre jejum intermitente. Vamos falar tudo sobre jejum intermitente, como fazer, para que serve, do que ele ajuda, quando é indicado, quando não é indicado. Você decide o que vai fazer da tua vida. Lembrando sempre que é bom que você tenha uma orientação profissional, porque tem algumas doenças de base que não permitem que você faça o jejum. Mas isso a gente vai falar durante o episódio. Antes de começar aí, se inscreve no canal, dá o like, deixe seu comentário, curte o vídeo, que assim você vai ajudando o canal a crescer. Muito se fala hoje do jejum intermitente, tá na moda, você provavelmente já viu 300 blogueiras fazendo jejum intermitente, mas é um negócio que vem da medicina oriental, né? Muito antiga, prática dos muçulmanos, prática de budista, de cristão. Ele tem esse cunho principalmente religioso, né? Onde o Ramadã é a situação mais estudada. E hoje o pessoal trouxe para um bem-estar, para melhorar alguns tipos de doença e perda de peso, mas é um negócio já bem antigo. Bem antigo, bem lá de trás. De verdade, a maior parte dos estudos científicos elas estão em cima dos atletas que praticam o Ramadã. Pouco se tem estudo científico quando a gente traz para o modelo que a gente faz aqui no Ocidente, vamos dizer assim, onde a galera faz aquela parte de estado não alimentado, segue a rotina do dia, às vezes mete um treino ali no meio, porque o jejum intermitente é uma estratégia que dá para você alocar outras, fazer com outras estratégias. Então, basicamente o que a gente tem de estudo científico é dos atletas de Ramadã. Mas tem a prática. E calma, o que é o Ramadã? O cara, né, o cara da fé ali, né, o muçulmano, ele não pode comer depois que o sol nasce e ele só pode comer depois que o sol se põe. Então o que eles fazem? Normalmente eles acordam antes do sol nascer, né? Aí eles ficam sem comer o dia inteiro e quando o sol se põe, ele pode voltar a comer. Isso, pelos estudos que a gente vê aplicado à prática esportiva, isso tira um pouco do ciclo circadiano. Então Sim. A galera dá uma mudada nessa questão, mas é o mais estudado. De qualquer maneira, é praticado há vários anos, então tudo que você possa imaginar aí de efeitos, os caras já testaram. Mas o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente nada mais é do que você programar os teus horários de estar comendo e adaptar os horários que você não está comendo. Quando a gente vem para a parte do organismo, a gente, ser humano, a gente está sempre trabalhando nas duas fases. A gente tem um momento que a gente se alimenta e o organismo trabalha em cima disso, hormônios que são produzidos e vão funcionar justamente nessa fase, mas a gente também tem a outra fase que é o estado não alimentado, inclusive com hormônios específicos para essa fase. Na prática, o que acontece é o seguinte, você vai elaborar um período, você vai programar um período para você não comer. A gente tem vários tipos de modelos para fazer isso, a gente explica mais para frente, até momentos do dia, você pode fazer o jejum noturno, você pode fazer o jejum diurno e vai também programar um momento que você está liberado para comer. Não liberado para comer porcaria, porque a ideia não é essa, né? Porque senão também não vale a pena nem ficar sem comer, mas também ter uma programação bem orientada no momento que você vai comer. Então, no resumo de tudo, o jejum intermitente, como o próprio nome diz, período do dia você está em jejum, que aí você vai estipular de acordo com a sua adaptação, o nível de treino que você faz, quanto tempo você já faz isso. E dentro desse período entre jejum e não jejum, você tem a chamada janela alimentar, que é onde você pode comer a tua dieta calculada para o tipo físico, para a idade, para o objetivo, para o tipo de exercício que você faz. Porque não é comer lasanha o tempo inteiro durante 8 horas. Com certeza. Né? Essa que é a diferença. E como é que o jejum ele atua? Né? Toda vez que você não está alimentado, toda vez que você está em jejum, a tendência é você não secretar insulina, mas o corpo secretar o glucagon, que é o hormônio antagonista à insulina, onde ele vai começar a liberar o glicogênio. Glicogênio é uma reserva que você tem de energia, tanto no fígado, quanto no músculo. Então você tem o glicogênio hepático e você tem o glicogênio muscular. Quando falta glicose, quando falta energia, quando você não está num período alimentado, o corpo secreta o glucagon, que vai quebrar o glicogênio, transformando em energia para o corpo. Quando acaba essa reserva de glicogênio, o corpo começa a trabalhar para quebrar ácidos graxos, para quebrar a gordura, né? E aí ele vai transformar esse triacilglicerol em fonte de energia através dos corpos cetônicos, e isso vai acontecer graças a uma enzima chamada acetil-CoA. A verdade é que quando se estudava o jejum lá atrás, pegava essa parte de metabolismo energético, acreditava-se que alguns tecidos só trabalhavam com glicose, vamos dizer assim. E um deles é o cérebro. Hoje, o que as pesquisas têm mostrado é que não, o cérebro também pode trabalhar com
corpos cetônicos, um deles é o beta-hidroxibutirato. Quase não sai, mas saiu. Então, assim, isso mostra como a ciência vem mudando e como essa questão do jejum está em voga. Mas é como o Gustavo falou, as reservas de glicose, de glicogênio muscular e hepático, elas vão se esvaindo e os corpos cetônicos começam a tomar esse espaço para que a gente comece a utilizar a gordura como energia. E isso pode trazer alguns benefícios. E também alguma questão de adaptação. Se a gente pensar que a pessoa começou a fazer um jejum intermitente, ela tinha o hábito, por exemplo, de ficar beliscando todo dia ou comendo muita glicose, ela tem uma resistência à insulina alta, né? A insulina não funciona direito, então ela vai ter uma necessidade de querer comer o tempo todo. Então a pessoa tem um período de adaptação para ela poder fazer isso, principalmente por essa questão de o tempo inteiro estar dando picos de insulina. E como a gente falou, quando você fica em jejum, a insulina baixa, né? Então o teu corpo, quando sente que essa reserva de glicose, glicogênio está acabando, ele vai fazer com que você ataque alimentos de alta carga glicêmica para que você tenha o pico de insulina e possa gerar a glicose no organismo e deixar tudo normal como sempre foi, já que você não vinha comendo direito, comendo besteira de alta carga glicêmica. E nessa questão de adaptação, nesse período aí que pode durar algumas semanas, 10 dias, não sei, pode sentir náusea, dor de cabeça, baixa de energia, você pode se sentir letárgico, aquele teu treino pode não render tanto. Isso às vezes impede a pessoa de seguir no jejum, porque pode achar que está passando mal e tudo mais. Em alguns casos, sim, a pessoa pode estar passando mal de verdade, mas é uma questão de observar e ver se ele cabe no teu dia a dia. Tem pessoas que não se adaptam bem e aí talvez não seja legal manter esse jejum por muito tempo ou forçar esse jejum até que o corpo se adapte. Mas, pelo bem de todos, a maior parte das pessoas se adaptam bem e a gente pode fazer por dias separados, né, assim, intercalados, pode fazer durante a semana toda, mas a verdade é que a maior parte das pessoas se adaptam bem a essa questão do jejum. Existe uma pequena parte da população mundial que tem um polimorfismo genético e que tem uma dificuldade de regular grelina e leptina, né, que é um hormônio, a grelina é o hormônio que dá a fome, a leptina é o que dá a saciedade. Então essa balança de grelina e leptina pode fazer com que a pessoa não consiga seguir de jeito nenhum, não ficar saciada, não se sentir bem, e aí ela não vai conseguir seguir o jejum. Mas isso é uma pequena parte da sociedade que tem aí uma alteração genética, e aí acaba que, de fato, ela não consegue seguir isso de jeito nenhum. Mas, no geral, os pacientes aqui, pelo menos no consultório, se adaptam bem, né? Sim. Geralmente tem essa questão da adaptação em relação ao período de treino. Óbvio, quando você treina com muito mais carboidrato, teu treino rende mais. Quando você corta esse carboidrato, passa a treinar em jejum, o rendimento cai, até que o teu corpo crie uma flexibilidade metabólica que ele consiga usar a gordura de forma ótima para gerar energia. Aí você acaba se adaptando e aí decola, mas tem um período de adaptação. E por falar em período de adaptação, quais são os tipos de modelos que a gente vê de jejum aí? Tem tanto tipo, né? Tem de 24 horas, tem um intervalado, enfim. Quais são os modelos aí que a gente pode passar para o pessoal para eles terem uma ideia do que existe aí escrito pela ciência e que a galera usa como protocolo? Bom, tem várias formas de fazer esse jejum. A gente tem algumas coisas dentro de ciência, dentro da parte acadêmica, e outras que são praticadas no dia a dia, porque obviamente que nem sempre dá para você pegar tudo que a ciência diz e praticar da forma que ela diz. Então a gente pega um pouco daquela ciência, traz para a prática e faz as adaptações para a nossa realidade. Os mais comuns que a gente pega aí a galera fazendo, que a gente vê nos estudos, é o 16/8, ou seja, é aquele jejum noturno, onde você fica 16 horas em estado não alimentado e você tem uma janela de 8 horas para se alimentar. Essa janela de 8 horas de alimentação, ela pode estar composta de uma dieta com déficit calórico ou mesmo usando uma dieta com a caloria já mais alta, com um aporte calórico mais alto. Aí vai depender do objetivo de cada paciente. A gente tem o Ramadã, que vai dar aproximadamente 12 horas, como o Gustavo falou. Então você tem ali o nascer e o pôr do sol como base em cima disso. A gente tem a dieta do guerreiro, que é um jejum durante o dia e uma grande refeição à noite, dentro de uma janela de 4 horas, nos moldes da dieta paleo. Tem a dieta 5.2, que é um jejum de 24 horas 2 vezes na semana. E outros modelos que você vai encontrando aí, mas esses são os mais usuais. A gente tem também o jejum modificado, né, que você alterna 5 dias normocalórico, vamos dizer assim, e 2 dias na semana, por exemplo, terça e quinta, você come só 20% da quantidade de alimento que estaria dentro da tua taxa metabólica basal, mais o gasto energético total que você tem aí, né? Então, você também pode fazer
esse tipo de jejum modificado. Tem os de 24 horas, tem a galera que faz 48, tem aquele escocês que... Sabia que o recorde mundial, o cara ficou 385 dias sem comer? O cara pesava mais de 200 quilos, um escocês, foi monitorado e foi perdendo peso durante esse período todo. Óbvio que eles estavam repondo magnésio, potássio. É controlado, tá? É, controlado, não vai fazer esse cara. E também o cara tinha uma reserva, né? Que o cara pesar mais de 200 quilos, tu imagina o tamanho da criança. E acredita ou não, um dia a gente atendeu um cara muito louco aqui que ele falou, ó, jejum pra mim eu só consigo ficar até o 16º dia, depois fica muito difícil. Eu nem sei se ele tá vivo. Se você estiver vivo, você não voltou no consultório, manda um alô pra gente pra saber, se morreu, manda uma carta psicografada aí que a gente também recebe de bom grato. Bom, já vimos que isso não é uma questão só de dieta, mas é um estilo de vida. Isso aí, uma Tem estratégia. pessoas que incorporam isso para estilo de vida, tem nutricionista que usa como estratégia, seja para melhorar a doença, seja para perder peso, seja para o bem-estar do paciente. Mas, de fato, quais são os benefícios que o jejum intermitente pode trazer para o paciente, né? O que os estudos falam em relação a benefício ali que sejam comprovados, que os próprios pacientes relatam, e o que ele pode melhorar na tua vida? O legal é de falar para vocês é que a gente vai partir para essa questão acadêmica, mas a gente também vai dar alguma experiência do que a gente tem aqui. Tem benefícios que a gente vê na prática aqui, a gente tem o prazer de acompanhar o paciente, que nem sempre esses benefícios estão relatados na parte acadêmica. É verdade. Ou não estão bem estabelecidos. A exemplo, a insulina, por exemplo. Nem todo estudo, mas a gente fala mais para frente, né? Então, um dos benefícios seria regular a microbiota do paciente. Microbiota é a quantidade, os tipos de bactérias que você tem no intestino. Elas fermentam, elas te ajudam na digestão, elas ajudam na absorção de nutrientes, etc. Quando você começa a cortar carboidratos de alta carga glicêmica, a tendência é você matar essas bactérias que dependem de uma glicose exclusiva ou excessivamente, tá? Então, as bactérias gordinhas, vamos chamar assim, elas começam a morrer e as bactérias magras, elas vão ficando. Então, isso também faz com que você consiga absorver nutrientes de uma maneira ótima, otimizada. E isso acaba melhorando a questão da barreira que tem no intestino, fazendo com que a permeabilidade intestinal fique preservada. Ou seja, só passa os nutrientes bons porque as bactérias vão filtrando. Então isso melhora desde a questão de ida ao banheiro, a questão de desbiose, de trânsito intestinal, quanto de absorção de nutrientes. E tem pessoas que têm doenças intestinais que estão relacionadas a essa questão do aumento da permeabilidade do intestino, que é como se fosse uma barreira, como se fosse um pedágio, vamos chamar assim. E quando você consegue regular a microbiota, consegue modular essa microbiota intestinal do paciente, ele começa a ter menos sinais e sintomas de doenças intestinais, às vezes até de alergias alimentares, alergias de pele e entre outros tipos de doenças autoimunes, só de você regular a microbiota intestinal. Outro benefício que a gente vê na prática, além de ter algumas intercorrências também na parte acadêmica, é a questão de glicose e insulina. Sempre ou quase sempre que o indivíduo aplica um jejum intermitente, a gente vê na prática essa questão da redução da insulina e na melhoria das questões de glicose, dos números nos exames de glicose. Uma vez que ele não está totalmente em estado alimentar, ele já está ali período já sem comer, a gente não tem muito estímulo dessa insulina porque não há glicose no sangue praticamente, e esses números eles vêm reduzindo drasticamente. Isso abre espaço para que a gente possa ter aquela queima de gordura elevada, potencializada pelo fato de já não ter mais os níveis de glicogênio muscular e hepático e as reservas de glicose todas já baixas, tá? Agora, é óbvio que isso também reflete na saúde do paciente. O indivíduo com a insulina aumentada, ele tem dificuldade para emagrecer. Muitas vezes também a gente consegue ver a baixa do triglicerídeo, que é uma substância que a gente só tem através da alimentação. Então, normalmente, quando você vê um indivíduo acima do peso, gordinho, o triglicerídeo dele também está acima justamente pelo hábito alimentar dele. O que acontece? O cara que tem uma alimentação desregrada, consome muito carboidrato, pão, cerveja, vinho, bolo, arroz, macarrão, batata, tudo em excesso, ele tem picos de liberação de insulina. Ele tendo essa alta liberação de insulina, esses picos diários, os receptores de insulina vão perdendo o encaixe para a insulina, criando uma resistência à ação da insulina no corpo. Ou seja, isso é uma espécie de pré-diabetes que mais para frente vai virar um diabetes, tá? Então, o paciente que tem resistência à insulina, igual o Everton falou, tem dificuldade de perder peso. Quando você começa a tirar esses picos de insulina
diários, o tempo inteiro, que você coloca o cara no estado não alimentado, que é o jejum, essa insulina começa a ser menos liberada. Ela é menos liberada, ativa menos o receptor, ativando menos o receptor, a resistência cai. Então, melhora a ação da insulina no corpo e ele consegue queimar mais gordura. Isso baixa a insulina, a resistência à insulina, isso tira o cara da diabetes, né? Ou da fila da diabetes, que ele se colocou lá pelas coisas que ele come na quantidade que ele come. Então, por isso melhora todo o metabolismo da glicose no corpo dele. Até porque o jejum libera a adiponectina, que é um hormônio que ajuda a quebrar a gordura e melhora a ação dos corpos cetônicos para gerar energia no corpo. Então, além disso, ele começa a diminuir a ação da insulina e melhora a quebra de gordura. E é aquilo que a gente falou do período de adaptação entre um paciente e outro, e que ele tem que passar por um circuito até ele poder chegar num jejum de 16, 18 ou 24 horas. Não se começa assim porque o corpo tem que ser doutrinado, ele tem que ir acostumando aos poucos, até por conta dessas liberações de hormônios que vão sendo produzidos quando você está num estado não alimentado. Também há a melhoria nos quadros de colesterol, né? Colesterol total, LDL, HDL e VLDL. O que acontece é que todos os estudos eles veem uma melhora no LDL, que é o dito colesterol ruim, mas nem todo estudo mostra que há uma melhora do HDL, que seria o colesterol bom. Então, quando a gente trata de melhorar a qualidade da alimentação e a gente dá um espaço maior para que a gente fique sem se alimentar, além de todas essas questões de insulina, glicose, microbiota, também tem impactos positivos nas questões de HDL, LDL e colesterol total. Triglicerídeo também, os estudos mostram que abaixa, tem muito paciente que chega com triglicerídeo muito alto aqui, e é uma maneira de abaixar, né? Fazer o jejum intermitente é uma estratégia eficaz. Bem eficaz. E isso é legal mostrar que o LDL baixa, mas o HDL nem em todos os estudos aumenta. O que não quer dizer que não aumente, né? Quer dizer, naquele grupo, daquela maneira que foi feita, às vezes o HDL não aumentou, mas em outros estudos aumentou. Então por que não, né? Até porque o que acontece o jejum ele aumenta uma molécula chamada apolipoproteína A, que é precursora de colesterol bom e regula o colesterol ruim. E ela reduz a apolipoproteína B, que é precursora do colesterol ruim. Então isso já seria uma explicação bioquímica de por que tem essa alteração. O triglicerídeo é óbvio que se o triacilglicerol ele é quebrado em ácido graxo e corpos cetônicos, ele vai sendo utilizado como substrato para gerar energia no corpo. Então a gente entende por que ele baixa, né? Além disso, o corpo reduz a produção do TNF, que é uma substância inflamatória, principalmente de artérias. Então isso dá uma proteção cardiovascular e dá uma proteção para AVC e etc. Então a saúde do coração vai muito bem, obrigado, quando você controla o que você está comendo e vai fazendo aí o teu jejum intermitente. Há relatos também de benefícios nas questões de doenças autoimunes e inflamatórias. Então artrite reumatoide, algumas doenças cutâneas também, pitiríase, psoríase. Tem várias questões de doenças inflamatórias que o jejum intermitente pode vir a ser uma estratégia boa para que melhore esse quadro. Tem a questão do asmático que se beneficia, tem a questão da osteoporose, artrite reumatoide, rinite alérgica, dermatites atópicas, tudo isso, porque reduz a inflamação no organismo. O corpo ele produz citocinas, interleucinas que são inflamatórias. Quando você começa a fazer o jejum, que você bota o corpo sob um estresse, o corpo acostuma a esse estresse. E ele começa a reduzir a produção dessas citocinas, interleucinas inflamatórias. Tá? Ele também reduz o inflassoma NNRP3, que é uma substância altamente inflamatória, que vai desencadear doenças autoimunes e alergias em geral. Também ele vai reduzir a interleucina 1, a IL-6, IL-8, vai reduzir a questão da fração beta do TNF-alfa. Então, fazendo todo esse preparo, essa blindagem no corpo, a tendência são essas doenças inflamatórias e autoimunes e alérgicas, elas reduzirem. Então, isso já melhora a qualidade de vida do paciente, só pelo fato dele estar conseguindo reduzir as próprias citocinas e etc. que causam inflamação e acabam com o funga-funga, a asma, eu não consegui respirar, entrou no quarto com mofo, mexeu em alguma coisa, está todo coçando. Então isso muda a qualidade de vida do cara e novamente pelo alimento e pela parte de não estar alimentado. Também outra coisa que se fala é da questão da cognição, né? A pessoa no início ela fica
mais lenta até ela se adaptar, mas algumas substâncias são produzidas no cérebro que aumentam a plasticidade neuronal e melhora a sinapse, então o cara fica num estado de alerta, ele fica mais com mais energia, ele fica mais atento. Isso, mais. Exatamente, isso depois que ele já está adaptado ao jejum. No início pode ser que isso não aconteça, mas depois, quem faz o jejum, eu já fiz o jejum e até na parte do Engorvide, e clica aqui para tu poder ver o vídeo sobre o Engorvide, nosso projeto, onde a gente parou de treinar, parou de fazer dieta, mas nesse período a única coisa que eu fiz foi respeitar um horário de jejum, para mostrar também que se você só come besteira, mesmo na janela metabólica, o teu exame pode ficar bom, mas você tende a ganhar gordura igual, porque o corpo vai armazenar aquilo ali. Então tem que ter um controle do que você está comendo, não é bagunça como a gente falou, tem que respeitar a janela alimentar, mas tem que respeitar a dieta que está sendo prescrita também. Embora todo esse rol de benefícios, a gente sempre deixa claro que as coisas devem ser seguidas com a orientação de um profissional. Então também tem o fantasminha do castelo lá, né? Te buzinando lá. Tem muitos benefícios, mas o jejum ele pode não servir para todos, nem todo mundo pode se adaptar bem a ele. Mulheres também ter que ficar de olho, porque pode ser que não seja tão benéfico para a mulher pela questão hormonal. Pessoas com transtornos alimentares também tem que ter cuidado, porque pode ser que isso desencadeie uma crise nesse transtorno. Então assim, tudo tem que ser na medida certa, orientado, buscando exames, buscando profissionais. Não é porque o negócio aparece de uma forma milagrosa que você vai pegar e vai sair fazendo aquilo ali. O que a gente vê na prática é assim que muitos desses benefícios acontecem de forma real, mas que ainda assim a gente tem que ter algum cuidado na hora de decidir fazer ou não o jejum intermitente e levar isso para a tua vida. Exatamente. E outros que não são indicados são mulheres amamentando, mulheres grávidas, crianças, porque não se tem estudos em relação a isso sobre a segurança, né? Então não é o momento, não é a indicação. Se você é um diabético que usa insulina, você pode fazer com orientação, você pode fazer uma hipoglicemia. Tem pessoas que têm hipoglicemia normalmente, então não seria bom. Tem essa questão do polimorfismo, né, do gene, que a pessoa não vai se adaptar. Tem a questão da alteração mesmo de comportamento compulsivo. Então funciona muito bem, é muito bom, mas quando bem indicado. Normalmente as pessoas se adaptam e não tem problema nenhum. Mas se você tem alguma doença, se você tem algum problema, né, não faz de orelhada, porque você pode passar mal, desmaiar na academia, ter algumas alterações. Além disso, fica aquele bafo, né? Acetônico, da acetona. De acetona, né? Aquele bafo de acetona. Pode no início dar dor de cabeça, a pessoa pode ficar mais letárgica, pode ser que você tenha que reduzir a carga de treino, porque você pode se sentir mais fraco, né? E tem que fazer uma mudança gradual nessa questão da alimentação. É necessário beber bastante água nesse período, e vale lembrar que água, café e chá, os chás de infusão, se não adoçados, eles não quebram o jejum. Então essas três ferramentas aí, a água, o chá e o café, eles são liberados durante essa janela de jejum, para que a pessoa também não fique ali naquele estado de que eu quero comer e não posso fazer nada. Então essas três situações aí a pessoa pode usar tranquilo. Na verdade, tudo que tiver caloria vai acabar quebrando esse jejum. E aí quando a gente entra com café, chá e água, que não tem caloria, você pode usar, desde que você não adoce ele. Muito se fala também na questão de perda de massa muscular por quem está fazendo o jejum intermitente. A verdade é que quando a gente vem para a parte acadêmica isso não está bem definido, e mesmo na prática aqui a gente tem dificuldade de se posicionar em relação a isso, porque a gente encontra os dois. Há indivíduos que acabam perdendo massa muscular durante esse período de jejum, e há indivíduos que não, que ele faz a manutenção do que ele já tinha de massa muscular ou até mesmo tem o ganho de massa muscular. Então é muito avaliar caso a caso, e obviamente que a gente tem que avaliar o que de medicamento esses pacientes estão fazendo, essas pessoas estão utilizando, para poder ver e avaliar a necessidade de entrar com jejum pensando em massa muscular. Até porque tem a condição do cara estar hormonizado ou não, do cara estar fazendo uma dieta hipercalórica ou não, ou de restrição calórica. Tem a questão genética, tem o que se adapta, não se adapta, tem um cara que consegue treinar melhor, tem um cara que perde rendimento no treino, isso vai influenciar na perda da massa muscular. Então não se tem como bater um martelo dizendo que você vai ou não perder.
Existem fisiculturistas que fazem jejum intermitente e os caras são grandes. Então assim, mas é todo mundo? Não. É assim como nem todo mundo tem corpo de um fisiculturista, mesmo se entupindo de hormônio, porque tem a questão do treino, alimentação, dieta e tem a tal da genética que existe sim. Obviamente que existe. Não era só tomar tudo, comer igual todo mundo come, todo mundo seria o Phil Heath, não é isso que acontece, né? Inclusive a gente conhece várias pessoas que se entopem de coisas e que tu vê que o cara não muda nada, nem 1 quilo. Então não é só a questão do hormônio que vai fazer você ganhar ou não massa muscular. Mas como é que faz? O cara que quer estar em casa aí se coçando na cadeira, que está esperando só esse momento para aprender como é que faz. Existem várias formas de fazer. A gente não vai bater em cima de todas, porque a gente vai falar de uma só, que é o modelo do New England, que o Gustavo vai falar para você. Mas já fica aí para não ficar de mimimi que, mas dá para fazer assim, dá para fazer assado. Enfim, são várias as formas de fazer. Existem várias maneiras de começar. A gente vai citar uma que é a mais simples e que tem essa publicação como protocolo, né? Então é uma coisa que pela ciência passa a ser de certa forma seguro, né? A gente acredita nisso. Pelo menos isso. E lá o que eles falam? Eles falam que o paciente, no caso, ele tem que fazer de 1 a 2 semanas o jejum de 12 horas. Então durante 12 horas você não come, respeitando o horário do teu sono, e 12 horas você tem uma janela metabólica para poder fazer a tua dieta calculada, tá? A quantidade de calorias que você precisa. Aí depende, se você for fazer uma restrição calórica para emagrecer ou uma hipertrofia, você vai fazer uma hipercalórica. Mas você faz essa questão de 12 e 12 horas durante 1 a 2 semanas. Depois de 2 semanas, você já pode ir para o jejum de 16 horas, respeitando sempre o ciclo circadiano para que não haja alteração dos teus hormônios. Tem cortisol, tem glucagon aí agindo nesse período. E aí você já começa a fazer um período maior de jejum, onde já tem uma mobilização maior de todos esses componentes que a gente veio falando para gerar essas melhorias no teu dia a dia. Sim, e aí qual que é a ideia? Tentar comer no máximo até 8 horas da noite, para você poder ter o tempo, quando chega de noite que teu corpo começa a desacelerar, você já comeu, já fez a última refeição, então você respeitar e de repente fazer a primeira refeição meio-dia, né? E ficar até 8 horas da noite mais ou menos nesse ciclo de janela alimentar, tentar não passar disso para respeitar também o período noturno do corpo, né? E o que se recomenda ali também é que você não quebre o jejum com altas cargas glicêmicas. Não adianta você ficar muito tempo sem comer e na hora que você vai comer, você misturar batata com arroz, farofa, chocolatinho, né? Dar um boom de insulina, porque aí você veio do zero para o pico de novo. Então comer coisas mais gordurosas, coisas com mais fibras, de forma gradual, com proteína. Mais integrais. Exatamente, para ir liberando, para você não ficar dando esse pico. Depois aí de uns 30 dias você fazendo isso, eles já consideram que você é um black belt, aí, um faixa preta em jejum intermitente. Então aí, a partir daí, você pode tentar fazer 18 horas, 24, uma vez na semana. Aí você já começa a brincar com os horários. Mas é importante ter esse período de adaptação de 12 horas para depois passar, se você quiser, de 14 e depois para 16, até você conseguir seguir isso como uma rotina na sua vida para poder mudar aí um pouco. A quem faça, né, 5 vezes na semana e descansa 2, a quem já faça 7 vezes na semana. Então aí é muito faz do dia seu sim, corpo. dia não. É muito do que o seu corpo responde. Você aí pesquisando, você vai ver que muitos estudos falam que a partir da 12ª semana de jejum não se obtém mais aqueles benefícios. Então, como tudo na vida, como tudo no organismo, ele tende a equilibrar. Mas como isso vai para um estilo de vida, muitas pessoas seguem com esse modelo e esse estilo de vida, mesmo já não colhendo tantos benefícios assim. Mas isso é algo normal do organismo, a tendência é tudo se adaptar mesmo. Então, galera, gostou do tema? Jejum intermitente para vocês. Se faltou alguma coisa aqui de te explicar, se ficou com alguma dúvida ou a gente falou alguma coisa que ficou um buraco, escreve pra gente aí nos comentários, vai trocando com a gente está tentando trazer um modelo diferente para que a gente converse um pouco mais, mas também você tem que participar, é a tua parte aí. De resto, vocês já sabem. Tá com dúvida? A gente tira!